O ministro Luiz Fux assume o Supremo Tribunal Federal e avisa: harmonia não é subserviência. E a difícil arte de conciliar economia e política neste governo Bolsonaro. Olá, eu sou Malu Delgado e te conto sobre os fatos que agitaram o cenário político nos últimos dias. O Supremo Tribunal Federal está sob nova direção. Sai Dias Toffoli, entra Luiz Fux. O ministro vai comandar a corte até 2022. Em seu discurso de posse na quinta-feira, no dia 10, Fux fez questão de delimitar uma distância institucional em relação ao governo Bolsonaro. Desde o início de seu mandato, o presidente e sua claque de apoiadores nas redes sociais se pautaram por conflitos e ataques diretos aos ministros do STF. No seu discurso de posse, a frase mais impactante foi a seguinte: afinal, o mandamento da harmonia entre os poderes não se confunde nem com contemplação e nem com subserviência. Fux quer se diferenciar do seu antecessor, Dias Toffoli, cuja proximidade excessiva com Bolsonaro, a pretexto de costurar um acordo, uma pacificação entre os poderes, acabou gerando constrangimentos no judiciário. O novo presidente do STF é um defensor da Lava Jato, operação que parece já ter o seu fim decretado, principalmente se depender da Procuradoria-Geral da República e da classe política. Fux enfatizou no seu discurso que um dos principais eixos da sua atuação será o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Em nome do seu projeto de reeleição em 2022, Bolsonaro deu uma pausa nas críticas aos ministros do STF, mas o caldo pode entornar de novo na relação entre executivo e judiciário. Na sexta-feira, dia 11, o decano da Corte, Celso de Mello, decidiu que Bolsonaro precisará prestar depoimento presencialmente à Corte para explicar se ele interferiu ou não na Polícia Federal. E mais, Celso de Mello disse ainda que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, poderá participar desta audiência, inclusive podendo fazer perguntas ao presidente. E pulando do judiciário para o legislativo, a falta de sintonia entre o setor econômico do governo, comandado por Paulo Guedes, e a ala política tem gerado muitas dúvidas sobre qual será a agenda prioritária do Congresso até o final deste ano. Na terça-feira, no dia 8, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, disse ao Valor que existe a possibilidade do governo acatar a decisão do Congresso de derrubar o veto da desoneração da folha de pagamentos a 17 setores econômicos. Os parlamentares derrubariam o veto, os setores pagariam menos imposto até dezembro de 2021 e isso, alegam eles, evitaria uma nova onda de desemprego. Em troca, deputados e senadores fariam um esforço para aprovar rapidamente as reformas tributária e administrativa. Só que a coisa não era bem assim não. E na quinta-feira, no dia 10, o quadro mudou completamente. Fontes do governo disseram que não existe acordo e que se o Congresso derrubar o veto, o Executivo Federal vai recorrer ao Supremo. E outra coisa, retornou à mesa de negociações a ideia de Paulo Guedes de criar um novo imposto aos moldes de uma CPMF para financiar a desoneração da folha e também outros projetos do governo, como o Renda Brasil. Ou seja, até agora, ninguém sabe que caminho o governo Bolsonaro vai adotar. E falando em Paulo Guedes, o ministro se envolveu em outra queda de braço dentro do governo nesta segunda semana de setembro. Bolsonaro está em pânico por conta da alta de preço dos alimentos, especialmente o arroz. Paulo Guedes, um liberal convicto, defensor do mercado, zerou a alíquota de importação do arroz, uma medida que deve ser estendida a outros setores, pensando na competição entre os produtores, o que poderia levar a uma queda de preço. Só que a Secretaria Nacional de Direito do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, decidiu emparedar os supermercados e enviou pedidos de explicações para que eles se justifiquem sobre a cobrança abusiva de preços. Mas tem um detalhe aí, a Senad, essa secretaria ligada ao Ministério da Justiça, só agiu porque teve o aval de Bolsonaro. Guedes e sua turma ficaram perplexos. Para os liberais do Ministério da Economia, a atitude do Ministério da Justiça tem cara de intervenção estatal.
Medidas de controle de preços podem ter consequências nefastas no mercado, argumentam os assessores de Paulo Guedes. E esse é mais um capítulo que coloca Guedes em posição contrária a Bolsonaro. Bom, e na semana que vem a gente volta para falar sobre os fatos políticos que estão agitando o cenário no país. Acompanhe a gente nas redes sociais e no site do Valor. Tchau, tchau!